todos. Boa noite. Damos continuidade ao nosso minucioso, duradouro e fascinante estudo do Apocalipse. Hoje, com a graça de Deus, vamos terminar o capítulo 4 e, se Deus quiser, começar o capítulo 5. Terminamos no último vídeo o versículo 7. Já estudamos 7 versículos do capítulo 4, o capítulo que trata da corte celeste. Ele abre a segunda grande parte do livro do Apocalipse. A primeira parte, depois da introdução, que é o capítulo 1, nós já sabemos, se refere às 7 cartas do Apocalipse, às 7 igrejas do Apocalipse, capítulos 2 e 3. Essa divisão, introdução, capítulos 2 e 3 e os demais capítulos, ela é uma divisão feita pelo próprio autor do Apocalipse, que no finalzinho do capítulo 1 vem e escreve aquilo que se refere às coisas que estão acontecendo e às coisas que vão acontecer. É o próprio autor do Apocalipse que faz essa divisão. Divisão que nós percebemos, por exemplo, na Bíblia Ave Maria. Segunda parte, o futuro do mundo e da igreja. Vamos ao versículo 8 do capítulo 4. Estes animais tinham cada um 6 asas, cobertas de olhos, por dentro e por fora. Não cessavam de clamar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o dominador, o que é, o que era e o que deve voltar. Para nós não esquecermos, estes são os 4 animais já citados na visão de Ezequiel, capítulo 1. Um animal tem uma face humana, o segundo animal é semelhante a um leão, o terceiro animal é semelhante a um touro e o quarto animal é semelhante a uma águia. Citamos no encontro passado Santo Irineu, bispo de Lyon, que viu nesses 4 animais a simbologia dos 4 evangelhos e já expliquei por que determinado animal se identifica com determinado evangelho. Recordando a corte celeste, nós temos na glória Deus assentado no seu trono, nós temos os 24 anciãos, nós temos os 4 animais, enfim, esse é o contexto do capítulo 4. Esses 4 animais, que significam toda a criação, toda a obra de Deus, a obra criada de Deus, eles têm cada um 6 asas. De novo, eu evoco obsessivamente a cada um dos irmãos, a cada um dos internautas, que a palavra-chave para a interpretação do Apocalipse é simbolismo. Apocalipse capítulo 1, de 19 a 20. Simbolismo. É inusitado na história, pelo menos não consta na arqueologia, não sei se alguma ave tem 6 asas. As libélulas, elas têm, sem dúvida alguma, as suas asinhas, enfim, mas é algo absolutamente inusitado. E como tal, por ser um simbolismo, não pode ser interpretado ao pé da letra esse número de asas. A asa tem um significado. Vamos a Isaías capítulo 6, versículos de 2 a 3, para ver o que significam essas 6 asas. Os serafins se mantinham junto dele. Cada um deles tinha 6 asas. Então vejam que aqui não é uma novidade. São João pega uma imagem que já existia no Antigo Testamento. Como, aliás, ele já fez várias vezes até o capítulo 4 e vai fazer dezenas de vezes até o último versículo do Apocalipse. São João conhece profundamente as profecias e se utiliza dessas imagens. Com um par de asas, velavam a face, com outro, cobriam os pés, e com o terceiro, voavam. Suas vozes se revezavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. A terra inteira proclama a sua glória. Serafins, vocês sabem que é uma das categorias, uma das hierarquias angélicas. Serafins, querubins, dominações, tronos, potestades, poderes,
poderes, os anjos, a categoria, digamos assim, a mais simples, os chamados anjos da guarda, os arcanjos. Na palavra de Deus, em vários versículos, nós temos uma hierarquia angélica, e aqui temos os serafins. Vocês se recordam, no encontro passado, eu deixei uma deixa sobre a interpretação das asas. As asas são aquela parte da ave que é movimentada quando a ave precisa de se deslocar. As asas existem para que as aves se desloquem, para que as aves voem. 6 asas, uma grande quantidade relacionada à disponibilidade de se deslocar. É a criação, 4 animais, toda a criação, pronta, disponível a imediatamente acolher Deus, o seu plano, o seu desejo. 6, porém, é 7 menos 1. 7 é a plenitude, é a totalidade. Por isso, a imperfeição, que se contrapõe à perfeição, à totalidade, é própria da criação. Deus é 7, Deus é perfeito, Deus é a plenitude. A criatura não se identifica com ele. O 7 não se aplica à criatura, e sim o 6. 6 asas. Apocalipse, capítulo 6, tem uma passagem a respeito dos olhos. Já vimos isso no encontro passado. Havia ainda diante do trono um mar límpido como cristal, diante do trono e ao redor 4 animais vivos cheios de olhos na frente e atrás. De novo eu insisto, não interpretemos ao pé da letra um animal com 6 asas, com olhos na frente dele e atrás dele. É uma simbologia. O que significa essa grande quantidade de olhos? Toda a criação, em êxtase, está profundamente ansiosa em descobrir, em saber o que Deus vai lhe revelar. Abundância de olhos. O que é o olho, senão a parte do nosso corpo por meio da qual nós contemplamos, nós apreendemos, nós descobrimos, nós experimentamos, nós testemunhamos os fatos, as coisas. Se bem que não apenas os olhos, mas é, por assim dizer, a principal parte do nosso corpo que se interessa em apreender aquilo que está acontecendo ali onde ele se encontra. Cheios de olhos, a criação toda, 4 animais, asas, está ao mesmo tempo em expectativa, grande expectativa, cheia de olhos, e pronta para acolher, para acatar, para cumprir, para obedecer à ordem do Senhor. E esta prontidão, essa imediatez é significada pelo número 6, que se refere às asas. Santo, santo, santo é uma expressão que é tirada literalmente do capítulo 6 do livro do profeta Isaías, versículo 3. Suas vozes se revezavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo, a terra inteira proclama a sua glória. Esse hino que nós recitamos na Santa Missa antes das palavras da consagração não é do Novo Testamento, é do Antigo. No Novo Testamento, São João, autor do Apocalipse, cita literalmente esse que provavelmente era um hino litúrgico recitado no Templo de Jerusalém. Reparem a quantidade de vezes da palavra santo, 3, que é o número da perfeição, o triângulo equilátero, 3 lados iguais. O 3 é muito caro para os cristãos porque evoca
a ideia, a convicção, a fé da Santíssima Trindade, mas também 3 é um número que tem relação com a perfeição, também com a totalidade. 3 e 7 tem relação com a totalidade. 7, além da totalidade, é plenitude, o que é mais ou menos sinônimo. Aquele que era, aquele que é e aquele que vem, aqui já é uma repetição. Trata-se de uma expressão que já apareceu no capítulo 1, versículo 4. Nós já estudamos logo no comecinho do estudo, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, a vós, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Aquele que é, aquele que era e aquele que vem é um qualificativo para Deus na sua unidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque se trata de um atributo que não é exclusivo de uma única pessoa, mas também por causa de Hebreus capítulo 13, versículo 8. Lembrem da famosa frase de Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Então vejam que a criação toda, é a síntese do versículo 8, está diante do Senhor com essas asas cobertas que evocam Isaías capítulo 2, versículo 3, por dentro e por fora, coberta de olhos, a criação em expectativa, pronta para acolher, abraçar, obedecer o Senhor. E se trata da criação em atitude de adoração e de louvor, e é um louvor com palavras do Antigo Testamento. Dominador, aqui não no sentido pejorativo, repare, o Senhor Deus, o dominador, vem de dominus, vem aquele que é o Senhor, aquele que é o soberano da história, o sentido positivo da palavra dominador. Normalmente dominador adquire um sentido pejorativo, e geralmente na língua portuguesa tem um sentido pejorativo. Fulano é dominador, é manipulador, ele concentra tudo em suas mãos. Isso é um sentido pejorativo. Isso é uma corruptela do verdadeiro sentido da palavra dominus. Daí vem domingo, vem de dominus. Dominar significa manifestar a realeza, a soberania, a supremacia. Bem, o que é, o que era e o que deve voltar. Homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Lembram que os anjos disseram isso quando o Senhor subiu ao céu? Esse mesmo Jesus que viste subir ao céu, voltará. Lembram dessa frase? Ela bem se aplica ao qualificativo do Senhor Deus, o dominador, o Senhor que vai voltar sobre as nuvens com poder e glória. Versículo 9. E cada vez que aqueles animais rendiam glória, honra e ação de graças, aquele que vive pelos séculos dos séculos, o versículo vai ser continuado no versículo 10, mas paremos um pouco. Reparem que aqui são 3 as atitudes desses 4 animais. Repito, 4 evoca a imagem de um quadrado, 4 lados iguais. Os animais que representam toda a criação. Quando se fala de 4 animais, toda a criação está ali representada neles. O homem evoca a ideia de inteligência, o touro, a força, o leão, a audácia, o destemor, e também o rugido. Jesus é o leão da tribo de Judá, e também a águia, que sobe às alturas, que vai aos píncaros, a humanidade que é capaz de atingir os pontos mais altos, a humanidade criada para Deus, a humanidade que tem a capacidade de Deus. Vejamos, esses animais dão glória, honra e ação de graças. Quantas atitudes? 3. 3 atitudes. Há um simbolismo por trás disso. 3 atitudes que toda a criação deve para com Deus, a saber, reconhecer a sua grandeza e majestade, glória,
dar glória a Deus significa reconhecer que Ele é grande e que Ele é majestoso. E se quisermos usar outras palavras parecidas, esplendor, magnitude, grandeza, incomensurável, enfim, tudo o que evoca é as dimensões que ultrapassam a nossa pobre lógica e a nossa pobre capacidade de mensurar. Grandeza, majestade, grandiosidade, imensidão, incomensurabilidade, etc. Imperscrutabilidade, enfim. Está claro? Dar glória a Deus é precisamente isso. Segunda atitude, exaltar a sua infinita dignidade, é honrá-lo. O que é honrar uma pessoa? É preservar, conservar, reconhecer e exaltar o prestígio que ela tem. Então, se eu digo que o seu Brito é um homem honrado, eu estou dizendo que ele é um homem que tem predicados merecedores de reconhecimento das pessoas decentes. Se eu digo que a dona Rosinha é uma mulher honrada, ela tem honra, ela tem prestígio junto às pessoas de bem. Então, a honra é o prestígio que um ser tem junto a pessoas honradas. Está claro? Está claro o que significa honrar? Muito bem. E a terceira atitude, manifestar a eterna gratidão pelos benefícios recebidos. Ação de graças. Ou, numa linguagem bem rasteira, agradecimento. Pergunto, na missa, há algum hino em que essas três atitudes aparecem juntas? O glória. Se vocês repararem bem, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. E aí vem a honra. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, etc. Vós que estáis à direita do Pai, de piedade de nós, nós vos damos graças, etc. O glória, ele concentra essas três atitudes fundamentais de toda a criação, não somente os homens. O Salmo 18 diz que os céus narram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. A própria criação exulta, louva, bendiz, honra e agradece a Deus pelos benefícios recebidos. Então se trata, vejam, de uma liturgia celeste de extrema beleza. No céu, a criação constantemente tributa ao Senhor, seu Criador, seu Redentor e seu Santificador, estas atitudes que são imprescindíveis para nós aqui na terra. Que seria de nós cristãos se constantemente não glorificássemos, honrássemos e agradecêssemos a Deus por todos os benefícios recebidos de sua bondade. Muito bem, vamos ao penúltimo versículo desse capítulo, que continua, o versículo 9. Os 24 anciãos inclinavam-se profundamente diante daquele que estava no trono e prostravam-se diante daquele que vive pelos séculos dos séculos e depunham suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a honra, a glória e a majestade, porque criastes todas as coisas e por tua vontade é que existem e foram criadas. Eu citei os dois por razão óbvia, porque o parágrafo, o versículo 10 não acaba aí, a frase acaba no versículo 11. De novo, os 24 anciãos, vamos recordar a aula passada, eles são os representantes da humanidade redimida pelo sangue de Cristo e santificada, que já faz parte da glória. São os representantes de toda a humanidade. Se os 4 animais são os representantes da criação, os 24 anciãos
são representantes da humanidade. 24 já sabemos por quê. Por 3 motivos. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos da nova aliança. E no encontro passado, não sei se vocês se recordam, nós falamos das 24 classes sacerdotais extraídas do primeiro livro das Crônicas, em quem São João, autor do Apocalipse, se baseou para colocar esse número 24. Não é o momento de recordarmos o primeiro livro das Crônicas. De novo, São João, com grande habilidade e profundo conhecimento do Antigo Testamento, junta 12 tribos de Israel, 12 apóstolos do Cordeiro, 12 mais 12, 24, ele soma e em certas ocasiões ele multiplica. No capítulo 7 nós vamos ver 12 vezes 12, quanto é? 144. Vezes 1000, 144 mil. Mas deixemos isso para o capítulo 7. Aqui fiquemos com os 24 que já apareceram, já foram citados no encontro anterior. Eles se inclinam profundamente, em atitude de adoração mesmo. Inclinar-se profundamente, segundo os judeus, segundo os orientais, não é ajoelhar-se num genuflexório como nós fazemos aqui. É um gesto muito mais profundo, é dobrar os joelhos no chão e com os joelhos dobrados, colocar o rosto em terra. Penso que pela TV, quando aparece alguma cena de uma mesquita, os muçulmanos rezando, pronto, no tempo de Jesus, aquele era o gesto de inclinação profunda diante de Deus, que não está proibido na Igreja Católica, por favor, não está proibido. Quem quiser fazer essa inclinação, pode, porque é bíblica. E Jesus provavelmente fez muitas vezes essa inclinação profunda, isto é, dobrou os joelhos no chão e colocou a cabeça por terra para adorar o Senhor. Um dos gestos de adoração ao Pai. Muito bem, eles depuseram suas coroas diante do trono. Lembrem-se que eles tinham a coroa, símbolo de quê? Da vitória, do triunfo, da realeza no céu, da participação da realeza do Cristo glorioso. Esse é o sentido da coroa. Já falamos inúmeras vezes o significado da coroa. Nossa Senhora coroada como rainha do céu e da terra. São Paulo, que fala da 2 Timóteo, na 2 Timóteo, desde já me está reservada a coroa da glória. O apóstolo Pedro fala em uma de suas cartas, a coroa imarcessível da glória, a coroa que não murcha, que não fenece, que não se estraga, que não se deteriora, a coroa perene, o triunfo definitivo. Muito bem, então colocar a coroa diante do trono significa dar glória a Deus pelo poder que Ele lhes concedeu. Aquilo que tu me deste, ó Deus, eu reconheço que veio de ti. Esta graça de participar da felicidade sem fim não foi merecida. O mérito é teu, o reconhecimento é teu. Não a mim, Senhor, mas a ti a glória. Esta coroa que tu me deste, esta graça, esta condição é tua. É o gesto de dizer: isto te pertence. O que é que eu tenho que eu não tenha recebido? O que recebeste que não tenha sido dado da parte de Deus, diz São Paulo de forma muito bonita. Então é um gesto de adoração, inclinar-se diante do trono e colocar a coroa, reconhecer que Deus é o autor, Deus é a causa, o Senhor é o responsável por esse poder que foi concedido aos eleitos. Muito bem, versículo 11. Tu és digno. Expressão com que começavam as festivas aclamações por ocasião da entrada do imperador romano, ao se fazer festejar como aparição da divindade. Aqui é aplicada ao único que tem poder ilimitado sobre tudo, pois só a Ele, como Criador do universo, pertence tudo. Recordando
Quando o imperador, que era a maior autoridade do mundo antigo, chegava numa cidade, na própria Roma, depois de uma empreitada, de uma batalha, enfim, ou quando ele aparecia em alguma solenidade em outra cidade, ou enfim, a multidão saudava o imperador dessa forma: tu és digno, ó imperador, tu és merecedor de toda a glória, tu és a máxima autoridade, nós te veneramos em determinadas ocasiões, para determinados imperadores, tu és divino, divino César, divino fulano, divino Beltrano. Aqui trata-se de uma expressão que São João reserva exclusivamente para ser utilizada para Deus. Tu és digno, Senhor nosso Deus. Honra, glória e majestade, essas três atitudes, nós já falamos delas ainda há pouco, quando nos versículos 8 e 9, de sorte que aqui nós temos, digamos, um refrão litúrgico. Aliás, temos vários refrões litúrgicos: honra, glória, majestade. Tu és digno. E o motivo: Deus é o Criador de todas as coisas, e foi por vontade de Deus que elas existem e foram criadas. Aqui não deixa de ser um pequeno ato de fé na providência, no poder de Deus, um reconhecimento de que Ele é o nosso Criador, e porque Ele nos criou e nos conserva, Ele é merecedor da honra, da glória e da majestade. No céu, a multidão dos eleitos, toda a criação que participa e participará dessa grande e divina e misteriosa e continuada liturgia, eles entoam esse hino. E se vocês repararem bem, há muitas afirmações da missa, da celebração da missa, que foram tiradas do Apocalipse, ou dito de outra forma, que se encontram no Apocalipse de São João. Já vimos várias aqui: santo, 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 aquele que é e que vem, digno és tu, Senhor, de receber honra, glória e majestade, etc, etc. Encerramos o capítulo 4. No próximo encontro vamos começar, com a graça de Deus, o capítulo 5. Boa noite.